Olá, parceiros da Pioneer. Vamos lá falar um pouco agora sobre nutrição e adubação da cultura da soja, né? A soja que é a cultura carro-chefe aí, né, do agronegócio brasileiro, então é uma cultura muito importante. E é muito importante também a gente falar da adubação de soja, porque hoje o agricultor planta a soja, colhe a soja e depois ele planta o milho segundo a safra. Então, muitas vezes o que nós fazemos na soja, né, reflete na produtividade do milho. Então, acaba sendo importante abordar o sistema soja e milho aí, né? Então, o que eu invisto na soja, muitas vezes eu tenho reflexo na própria soja, mas eu tenho reflexo também na lavoura do milho. Vamos lá então falar, antes de eu falar da adubação de soja, vamos falar um pouco de correção de perfil de solo para a cultura da soja, né, para sistema de produção soja e milho, que hoje a correção do perfil de solo é um tema muito importante para todas as culturas, né, mas especialmente no sistema soja e milho, que existem produtores muito avançados em termos de correção de perfil de solo, tá? Bem, o que é a nova fertilidade do solo? Eu tenho chamado com esse termo, né, a nova fertilidade do solo, por quê, né? Quando nós fizemos agronomia, imagino que você aí, que muitos colegas aí tenham estudado engenharia agronômica, né? O professor de fertilidade do solo, sempre ele comentava no curso inteiro de fertilidade do solo da camada diagnóstico, horizonte superficial ou camada 0 a 20, tá? Ele falava muito de 0 a 20. E hoje, quando a gente vai para o campo, vai para as lavouras, a gente percebe que não é mais 0 a 20 que está mandando. 0 a 20, normalmente, as lavouras estão boas, né? Com bons teores de nutrientes na camada 0 a 20. Elevar a fertilidade do solo na camada superficial não é mais o desafio. As lavouras já estão boas, com bons teores de nutrientes 0 a 20. O desafio agora é ter teores adequados de nutrientes nas camadas mais profundas do solo, 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80 ou 80 a 100 centímetros, tá? Principalmente a ausência de alumínio, tá? A ausência de alumínio, o meu alumínio tem que estar 0 em todo o perfil de solo e presença de cálcio em profundidade, tá bom? Presença de cálcio em profundidade, porque cálcio é o elemento mais importante para a formação de parede celular, para crescimento radicular. E hoje, lavoura de alta produtividade tem raiz em todo o perfil de solo, são lavouras resistentes à falta de água, veranico, né? Então, tem que ter cálcio em todo o perfil de solo. Por que é importante ter perfil de solo corrigido, tá? O agricultor, ele sabe disso, né? Perfil de solo corrigido permite maior enraizamento em profundidade. E isso confere o quê, né? Maiores produtividades do que áreas não corrigidas. Então, lavouras que têm perfil de solo, é muito engraçado isso, né? Muitas vezes, quando eu pego anos que chove bem, que eu tenho boa distribuição de chuva, produtores que têm perfil de solo produzem a mesma coisa que o vizinho dele, que não investe muito em correção do perfil de solo. Então, em ano que chove bem, todo mundo vai bem. Só que em ano que chove mal, aí a gente vê a diferença entre produtores que têm perfil de solo corrigido e quem não tem perfil de solo corrigido, tá? Quando chove bem, os dois produzem 70 sacos por hectare de soja, tá? Em ano que chove mal, um continua produzindo 65, 68 e o outro cai para 50, 52, 55 sacos por hectare. Então, ano de falta de água que a gente vê a diferença de perfil de solo corrigido. Maior resistência a veranico, tá? Nós sabemos aí da intensidade dos veranicos, a duração dos veranicos tem aumentado, né? Em várias regiões do país. Então, qual que é a ferramenta que nós temos para brigar contra veranico? É raiz, tá? É ter sistema radicular profundo. E o perfil de solo permite isso. E, por fim, maior estabilidade de produção. O produtor de soja hoje, de milho, ele não quer produzir um ano 80 sacas de soja e no outro ano 60. Ele não quer isso. Ele quer produzir 70 sacas de soja um ano e no outro ano que não foi muito bem, 68, depois volta para 70. Então, ele quer flutuar pouco a produtividade dele. Isso é muito melhor para o fluxo de caixa dele, ter estabilidade de produção. E perfil de solo permite ter estabilidade de produção. Então, o ideal é ter teor de nutriente acima do nível crítico, especialmente na camada 0 a 20, teor de cálcio em todo o perfil de solo adequado e ausência de alumínio, tá? Elemento de destaque é o cálcio. Por que eu estou falando tanto de cálcio, pessoal? Cálcio é constituinte de parede celular e não é móvel na planta, né? Não é móvel quanto à redistribuição no floema. Então, eu preciso ter cálcio no perfil de solo, porque se tem uma raiz crescendo e ela encontra uma camada do solo que não tem cálcio, a hora que essa região da coifa, né, da raiz,
que é a região meristemática de crescimento, não encontra cálcio, ela manda um recado para a parte aérea da planta. Falou, ó, acabou cálcio aqui embaixo. A parte aérea não tem nada para fazer. Ela não pode redistribuir, translocar cálcio da parte aérea para a ponta da raiz, porque o cálcio é estrutural. Como que a planta vai movimentar um elemento que é estrutural? Não tem como. Esse cálcio está lá, formando pectina, pectato de cálcio. Lá em cima, ele não consegue jogar isso lá para a ponta da raiz. Então a raiz para de crescer, cessa o crescimento. Por isso que cálcio tem que ter em todo o perfil do solo. Fósforo, se eu parar para pensar, o fósforo tem alta mobilidade na planta. Se a raiz encontra uma zona de baixo fósforo no solo, a planta consegue redistribuir ou translocar fósforo, mas ela não consegue translocar cálcio, tá? Por isso que o cálcio é muito importante para perfil de solo, tá bom? Bem, vocês já devem ter visto as análises de solo dos campeões do SESB, tá? Isso daí o SESB apresenta todo ano, né? Aqui eu peguei uma área de um produtor que produziu 129 sacas por hectare. E aqui você pega a análise de solo dele até 2 metros de profundidade. Então, o que a gente observa nessa análise de solo? Tá? Potássio está bom na camada superficial, até 20 a 40. Magnésio está bom em todo o perfil do solo, tá? Eles esqueceram de pintar de verde aqui o magnésio, tá? Porque está acima de 12 milimol de carga por decímetro cúbico, magnésio. Cálcio está muito bom em todo o perfil do solo. Alumínio, zerado, né? Zero de alumínio em todo o perfil do solo, já falei disso para vocês várias vezes, né? Alumínio zerado. O fósforo está concentrado na superfície, de 40 centímetros para baixo não tem mais fósforo. Enxofre, em todo o perfil de solo. Boro, teores adequados em todo o perfil de solo. V% acima de 50% em todo o perfil de solo. Então, assim, o que chama atenção essa lavoura, né? Para mim, o que chama atenção são os teores de cálcio e magnésio em todo o perfil do solo, a ausência de alumínio, enxofre, boro e V%. É isso que chama atenção. Em profundidade. E aí essa lavoura foi lá e conseguiu produzir quase 130 sacas por hectare de soja, que é um recorde, né? Uma oportunidade muito alta, tá? Bem, o que nós fizemos, né? Nós pegamos os dados, esses dados, colocamos numa planilha Excel desse produtor e de vários outros produtores e nós conseguimos separar em níveis de produtividade. Aqui no caso, para saturação por bases, ó, produções de 80 a 100 sacas por hectare, 100 a 120, 120 a 140, 140 a 160, tá? Vocês já viram isso, já mostrei esse dado para vocês, que as lavouras de alta produtividade, elas têm saturação por base acima de 30, 35% em todo o perfil do solo, tá? Então hoje, se o agricultor me perguntar, professor, como que eu faço para produzir acima de 100 sacas por hectare de soja? Às vezes não é uma decisão rápida, não é de um ano para o outro que ele consegue. Por quê? Porque ele tem que investir muito em calcário, gesso, até ele ter uma frente de descida, né? De movimentação desse cálcio, do magnésio, correção do alumínio, neutralização do alumínio em todo o perfil do solo. Ele precisa ter, no mínimo, 35% de saturação por bases em camadas abaixo de 40 centímetros. Isso não é de um dia para o outro que se faz, tá? Então, saturação por bases adequada em todo o perfil do solo, tá? Por outro lado, o fósforo, por exemplo, que é um elemento que a gente sempre fala tanto de fósforo, todas as lavouras têm fósforo concentrado na camada até 40 centímetros, tá? 0 a 10 muito alto, 10 a 20 e 20 a 40 teores até relativamente altos. Depois, mais baixo, mais profundo do que isso, os teores de fósforo de maneira geral são baixos, tá? Mostrando que o que isso mostra para mim, no caso, né? Como eu interpreto isso? Cálcio, eu tenho que ter em todo o perfil de solo. Cálcio, ou saturação por bases, né? Eu tenho que ter corrigido em todo o perfil de solo. Fósforo, tudo bem se ele está concentrado até 20 a 40, não tem problema. Mesmo assim, eu consigo ter lavouras de alta produtividade se eu tiver cálcio, magnésio, V%, boro, enxofre, em todo o perfil de solo, tá? Então, teores de fósforo concentrados na camada superficial. E boro, se eu pegar o elemento boro, de maneira geral, todas as lavouras, de 80 a 100, 100 a 120, 120 a 140, apresentaram teores adequados de boro em todo o perfil, tá? Acima de 0,3 miligrama por decímetro cúbico, não está acima do nível crítico, o nível crítico é 0,6, tá? Mas de 0,3 a 0,6 nós temos aí um pouco de boro ainda que é suficiente para crescimento radicular. E um teor de boro muito próximo de 1 ppm aqui nas camadas mais superficiais. Então,
teor de boro adequado em todo o perfil de solo. Então, esses são os dados do SESB, né, de lavouras de alta produtividade, dados de 2014 até 2021-22. Qual lavoura é mais produtiva, né? A da esquerda ou a da direita? Tá? Essa foto é muito interessante, né? A da esquerda é uma lavoura aqui em Piracicaba e da direita é uma lavoura em Goiatuba, Goiás. Se vocês pudessem escolher, qual vocês escolheriam, né? A da direita. Essa pergunta é fácil, né? Até um estudante de primeiro ano de agronomia responde ela, né? Por que a de Goiatuba vai produzir mais? Porque eu tenho mais raiz. A raiz está pintada de branco aqui, né? Então tem mais raiz, ó, em Goiatuba do que em Piracicaba. E de fato, né? A lavoura de Goiatuba produziu 90 sacas por hectare e a lavoura de Piracicaba produziu 60 sacas por hectare, tá? Então, 90, uma quantidade ótima de soja. E aí eu pincei um resultado de análise de solo, só um, tá? Dessas duas lavouras, saturação por bases de 40 a 80, aqui está na casa de 18% e aqui está na casa de 46%. Então, aquilo que eu mostrei ali atrás, bateu aqui, tá? Lavouras de alta produtividade, elas têm saturação por bases acima de 30% a 35% em todo o perfil de solo, tá bom? Olha a diferença, né? Então, quando tem saturação por base, tem o cálcio, tem o magnésio, tem ausência de alumínio, a planta enraiza e consegue ter altos níveis de produtividade. Então, pessoal, imagino que vocês já estejam convencidos de que o perfil de solo é importante. Eu imagino que vocês já estavam convencidos até antes dessa aula minha, né? Hoje está todo mundo falando de perfil de solo, tá? Só que aí tem algumas perguntas para a gente responder, né? Como construir perfil de solo em áreas de abertura, tá? A área de abertura normalmente é uma área de baixa fertilidade, tá? Então não tem jeito, pessoal. Como que eu faço para corrigir perfil de solo em área de abertura, tá? Eu vou ter que aplicar altas doses de calcário, gesso, e vou ter que incorporar esse produto, esse calcário, em profundidade. Por quê? Porque o calcário é pouco móvel. Então eu tenho que aproveitar essa oportunidade que eu estou abrindo uma área, eu tenho que colocar esse calcário em contato com o maior volume de solo possível. Quanto mais eu fizer isso, quanto melhor eu fizer essa incorporação, mais rápido eu vou atingir altos níveis de produtividade da minha lavoura. Então, tem que incorporar profundamente, tá? Dose de calcário. Dose de calcário, pessoal. Isso que eu vou falar talvez possa ser um pouco polêmico para alguns colegas aí, tá? Em áreas de abertura, o que a gente tem preconizado para os agricultores, né? Para os colegas mesmo que dão consultoria e tudo mais? Fazer o quê? Amostrar solo até 60 centímetros, 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60. Pegar essa análise de solo, calcular a dose de calcário camada por camada, usando 3 critérios. O critério da saturação por bases, visando elevar a 70%, esse é o primeiro critério. Segundo critério, elevação do teor de cálcio e magnésio, para buscar elevar para pelo menos 30 ou 40 milimol de carga por decímetro cúbico, a soma de cálcio mais magnésio, tá? Para cana, a gente trabalha com 30, a soma de cálcio e magnésio. Para soja e milho, é muito comum a gente trabalhar com 40 milimol de carga de cálcio mais magnésio. Então, esse é o segundo critério. Elevação do teor de cálcio mais magnésio no solo. Terceiro critério, elevação da porcentagem de cálcio na CTC a 50%. A 50%, tá? Então, eu faço a conta pelos 3 critérios. Eu tenho meu Excel lá, boto análise de solo, calcula pela V% a 70, pelo cálcio mais magnésio a 40 e 50% da saturação de cálcio na CTC. Calculo isso para 0 a 20, 20 a 40. Vamos imaginar que o critério 3 foi o que mais pediu calcário. Pediu 3 toneladas de 0 a 20 e 3 toneladas de 20 a 40. Das 6 toneladas, né? Eu somo 6 toneladas. Aí eu multiplico por 2. Por que multiplicar por 2, pessoal? Porque somente mais ou menos metade do calcário, da massa de calcário, reage com o solo em um período de 1 ano. Mais ou menos metade. O calcário, pessoal, não é um adubo, não é um adubo mineral, é uma rocha moída. Então ele tem uma baixa velocidade de reação no solo. Porque quem faz o calcário reagir, na verdade, é a acidez do solo, tá? É a acidez do solo. Então, e o calcário é uma rocha carbonatada moída, então ele tem uma baixa velocidade de reação. Então, os trabalhos da Fundação MS, da Fundação Mato Grosso, mostram que se eu quero realmente atingir determinado valor de V% ou de cálcio de magnésio, eu preciso multiplicar por 2 a dose de calcário. Tá? Já que eu vou incorporar esse material, eu multiplico por 2. Isso justifica, né, o que os agricultores já têm feito. Tá? É muito comum agricultores de ponta aí abrirem área com 10, 12. Esses dias eu vi um colega abrindo área com 15 toneladas de calcário. Claro que
doses tão altas assim, eu preciso aplicar em 2 vezes. Aplico metade da dose, incorporo esse material, aplico a outra metade da dose, incorporo esse material. Então, por isso, a multiplicação por 2 em área de abertura, tá, pessoal? E gesso, nós vamos falar de critério de gesso daqui a pouquinho, eu faço a conta para 20 a 40 e 40 a 60 e somo a dose. Ah, aqui pediu 2 toneladas, aqui pediu mais 2. 4 toneladas. Não tem problema nenhum usar 3, 4, 5, 6 toneladas de gesso. Não vai lavar o seu solo, pelo contrário. Se o seu solo está pedindo 3, 4, 5 toneladas de gesso, é que a coisa está feia, tá? Então eu preciso aplicar esse gesso para corrigir logo esse solo em camadas mais profundas e construir perfil de solo em área de abertura, tá? Essa seria a nossa sugestão. Profundidade de incorporação. Calcário, o mais profundo possível. Gesso, intermediário, 20, 30 centímetros é suficiente, porque o gesso é mais móvel do que o calcário, e fosfato a gente incorpora mais na superfície. Por quê? Se eu tiver um solo, por que não incorporar tão profundamente fosfato? Se eu tiver muito óxido de ferro e alumínio nesse solo, por exemplo, um solo argiloso com 30, 40, 50% de argila, aqui no Brasil, muito possivelmente, essa argila dele é dominada por óxidos de ferro e alumínio. Então, eu incorporar fosfato em um solo que tem muito óxido de ferro e alumínio, isso vai fixar muito esse fosfato, tá? Ah, professor, estou aqui na Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, solos de textura mais leve. Posso incorporar mais profundamente fósforo? Pode, não tem problema nenhum. Professor, está aqui em Goiás, solo com 50% de argila. Não, melhor deixar na camada 20 centímetros. Você vai fixar menos esse fosfato, tá? Então, esse é o princípio aí. Calcário com a maior antecedência possível, 3, 4 meses de antecedência. Gesso, 1, 2 meses antes do plantio da lavoura, e fosfato 15 dias antes do plantio da lavoura, o mais próximo do plantio possível, tá? Para que menos fosfato se ligue com a argila do solo e fixe isso de uma forma irreversível. Essa seria a recomendação de profundidade e época de aplicação desses insumos, tá? Gesso, pessoal. O gesso é uma questão mais polêmica, né? Tem regiões do Brasil que não usam muito gesso e tem outras regiões que já usam bastante. Aqui em São Paulo a gente usa bastante gesso, em áreas de cana, por exemplo, para corrigir perfil do solo mais rapidamente, tá? De maneira geral, o gesso, quando o uso do gesso é necessário, tá? Se eu pegar os boletins, os principais boletins de adubação que existem, ele recomenda aplicar gesso quando a análise de 20 a 40 apresentar cálcio muito baixo, alumínio muito alto, ou saturação por alumínio maior que 20, maior que 30, maior que 40, tá? Eu costumo brincar, né, dizer que a lavoura está morrendo já, está lá na UTI, aí a gente começa a usar gesso. Os boletins, de maneira geral, eu acho, minha opinião particular, que eles estão um pouco ultrapassados em relação à recomendação de gesso. Só recomendam gesso quando a lavoura está morrendo, né? Está muito ruim, porque se eu tenho 30, 40% de alumínio de 20 a 40, essa lavoura está produzindo muito pouco, tá? Então, eu não recomendo, a gente não recomenda seguir esses critérios. Por quê? Por quê? Porque tem trabalhos novos, tá? Aqui, ó, um trabalho publicado na Agronomy Journal, que é uma revista muito conceituada, tá? Internacional, por colegas do Sul aqui, tá? Professores aqui do Sul, em cooperação com professores aqui da Exalc, Maurício Querubim da Exalc, uma meta-análise, se o gesso aumenta a produtividade das lavouras de solos ácidos do Brasil. Qual que é a conclusão? Que quando a saturação por alumínio passou de 5%, tá? As lavouras começaram a responder o uso de gesso. O milho respondeu a gesso quando a saturação de alumínio passou de 5% de 20 a 40%, e a soja respondeu quando passou de 10%. Ou seja, valores muito menores do que os boletins estão recomendando, tá? Então, nesse caso aqui, ó, passou de 5%, no meu entendimento, acendeu a luz vermelha do semáforo aqui, tá? A lavoura está muito... Passou de 5%, acendeu a luz amarela, tá? Passou de 15%, 20%, acendeu a luz vermelha. Então, temos que tomar cuidado. Então, hoje, a gente recomenda gesso, tá? Quando saturação de alumínio passa de 5% de 20 a 40%, tá? Para lavouras de alta produtividade. Bem, o gesso como condicionador de subsuperfície, esse é o critério. E para eu recomendar a dose, qual que eu uso? Eu posso usar o critério da argila, 60 vezes porcentagem de argila, que é o critério da Embrapa, do Djalma aqui. Eu posso usar um critério do professor Witt, tá? De elevação do V% de 20 a 40 a 50%.
Ou eu posso usar um critério mais novo do professor Caires, do Paraná, tá? Que é elevar o teor de cálcio na camada elevar o teor de cálcio na CTC efetiva a 60%, tá? É um dos poucos critérios que usa CTC efetiva, não CTC potencial, tá? Então, fica esse detalhe aqui que é CTC efetiva. Então é o seguinte, pessoal, eu faria a conta pelos 3 critérios e adotaria aquele que pedia maior dose. Um pediu 1,5 tonelada, outro pediu 2, outro pediu 3. Eu aplicaria 3, tá? Eu aplicaria 3 toneladas por hectare. Bem, não, professor, meu solo não tem alumínio. O meu M% está baixo, tá? Não tem alumínio. Não preciso usar gesso como condicionador de subsuperfície. Aí eu olho a segunda função do gesso, que é como fonte de enxofre. Se o teor de enxofre for menor que 10 ppm de 0 a 20, eu posso aplicar meia tonelada de gesso todo ano ou 1 tonelada por hectare de gesso a cada 2 anos. Tá? Posso usar um desses critérios. Ou se não, eu posso usar 50 kg de enxofre elementar todo ano ou 100 kg de enxofre elementar a cada 2 anos para suprir enxofre para minha lavoura. Tá? Qual que eu prefiro? Aplicar todo ano. Hoje os sistemas estão muito intensivos, né? Sistema soja e milho. É melhor eu aplicar todo ano, tá? Mas aplicar a cada 2 anos é melhor do que não aplicar. Então, aí o agricultor que vai ter que decidir, tá? Pessoal, enxofre, né? As culturas têm respondido muito a enxofre. Aqui é um trabalho do GAPS, lá de Rio Verde, tá? Mostrando ganhos de produtividade em soja e milho, com o fornecimento de enxofre, tá? Em laranjado aqui, ó, em 3 safras seguidas. Então, na média, o enxofre proporcionou ganho aqui de 7 sacas por hectare na soja e 18 sacas por hectare no milho. Olha só o efeito do enxofre no milho. 18 sacas por hectare em safrinha, tá? Milho safrinha, segunda safra. Ganhando aí na média 18 sacas. É muita coisa, tá? É por isso que os colegas têm se preocupado muito com o manejo de enxofre, tanto em soja, mas especialmente no milho safrinha. Nós vamos falar disso quando a gente estiver falando de adubação de milho, tá? Pessoal, então a primeira pergunta está respondida. Como corrigir solo em áreas de abertura? Aplicando altas doses de calcário, associados ao uso do gesso e incorporando isso profundamente, tá? Na segunda parte dessa aula, nós vamos responder a pergunta como manter perfil de solo corrigido em lavouras já estabelecidas, tá? Então, nos vemos em breve na segunda parte da nossa aula.